Olá pessoal, professor Gustavo aqui e vocês já devem ter visto o título desse vídeo. Quanta geografia cabe num videoclipe? Então hoje nós vamos debater o videoclipe do Radiohead chamado All I Need. Ele está linkado aqui embaixo, eu espero que vocês vejam, vai ajudar muito. Mas se não puderem ver, a discussão também funciona. É um videoclipe de 3 minutos e um pouquinho, de onde a gente pode tirar uma série de debates acerca de tráfico humano, trabalho infantil, globalização, quem são e quais são as características dos tigres asiáticos, novos tigres asiáticos e novíssimos tigres asiáticos, assim como os arranjos das fábricas no espaço geográfico mundial. A gente vai falar do modelo taylorista-fordista e do modelo toyotista, também conhecido como acumulação flexível. Então vamos lá. Primeiro, algumas informações sobre o videoclipe. O videoclipe ele foi feito numa colaboração entre 3 entidades, digamos assim. O Radiohead, que é uma banda britânica, o MTV Exit, que é uma campanha da MTV contra o tráfico humano e o trabalho infantil, e a USAID. A USAID ela é a Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, com programas de saúde, estabilidade política e assistência humanitária visando propagar a generosidade americana pelo mundo. Então, pausa número 1 para a gente fazer uma pequena crítica, né? Se a gente pensa nos Estados Unidos tentando espalhar pelo mundo auxílio humanitário, tentando espalhar pelo mundo estabilidade política, se a gente está pensando num país que explora outros através de endividamento, de dependência, através de transações comerciais ilícitas, né, muitas denunciadas pela Organização Mundial do Comércio e na Organização Mundial do Comércio, a OMC, né, se a gente vai parar para pensar num país que faz uma série de ataques, muitas vezes infundados, contra aquilo que a ONU decide, como assim, né, a USAID e a MTV vão ser essas mãos generosas americanas ajudando o mundo? E é interessante que nesse livro aqui, o Milton Santos, né, que é um dos maiores intelectuais brasileiros, né, no caso aí da geografia, ele vai dizer que essas instituições elas atacam funcionalmente manifestações da pobreza, enquanto numa estrutura maior elas criam pobreza a nível mundial. Então, a partir do momento que os Estados Unidos eles têm um comércio, eles estabelecem um comércio injusto ou cobram juros injustos ou para poder emprestar dinheiro para outros países, eles impõem regras que vão gerar sofrimento e pobreza para a população, eles criam pobreza. E essas instituições elas vão como que ser uma maquiagem sobre essas ações. Bom, indo mais adiante, no videoclipe o que nós vemos são 2 meninos, um privilegiado e um não privilegiado. O menino privilegiado, ele tem a caminha dele para dormir, ele acorda, vê desenho, toma café, vai para a escola, desenha, brinca. E o outro, ele passa o dia inteiro numa fábrica, um ambiente super hostil, com várias outras crianças, ele tem ali uma chefia bastante agressiva, e ele passa, enquanto o menino faz tudo isso que eu falei, ele passa o dia trabalhando. E a história dos dois se cruza ao final do filme, quando o sapato que um fabrica, ele é utilizado pelo primeiro menino, pelo privilegiado. Aparece um globo ao final, e a frase, que em português seria algo como algumas coisas custam mais do que você percebe. E aí o que a gente nota, né? Como assim custa mais que percebe? De repente, para aquele tênis ser comprado por um preço barato pelo outro menino, esse custo ele precisou ser externalizado. Ou seja, o fabricante do tênis precisou tirar esse custo do bolso dele e do bolso de quem vai comprar. Esse custo qual foi? Esse custo seria o trabalho. Então ele não paga pelo trabalho o que deveria ser pago, mas ele economiza à medida que ele escraviza crianças, né? Então, direta ou indiretamente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse custo ele é externalizado, ele é tirado dessa relação entre o fabricante e o consumidor. Então, para você comprar barato, isso implica um custo grande, no caso, uma infância, né? No caso, vidas, se a gente for parar para pensar. Segundo o próprio MTV Exit, o mercado de tráfico humano ele movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Isso é uma quantidade absurda de dinheiro. Isso é mais do que 10% do PIB de Portugal. O PIB de Portugal é uma média de 240,7 bilhões de dólares por ano. Certo? E a rede Chega de Trabalho Infantil, que eu vou deixar linkada aqui embaixo,
ela vai dizer que no mundo a gente tem cerca de 168 milhões de crianças trabalhadoras, o que é um dado muito triste. Se a gente pensa que o Brasil ele é o quinto país mais populoso do mundo e ele tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas, 168 milhões de crianças é muita criança trabalhadora. 78 milhões dessas crianças ficam na Ásia. 70,9% das crianças trabalhadoras trabalham na agricultura, 17,1% dessas crianças no setor de serviços e 11,9% dessas crianças na África, como o menino do filme. Essa campanha da MTV, ela é focada sobre a Ásia, né? Então, mais do que especular sobre o fato do menino ter olhos puxados dele ser asiático, essa campanha é uma campanha voltada para as fábricas no continente asiático. Isso está escrito no próprio site da MTV. E na Ásia, a gente vai ter como principais focos de trabalho infantil países como China, Taiwan, Bangladesh, Índia e Irã. Certo? E aí a gente passa para a letra de All I Need. All I Need, em português, seria tudo que eu preciso. E durante vários momentos da música, o cantor fala, você é tudo que eu preciso. Então, numa primeira análise, a gente pode pensar que isso é uma música sobre relacionamento, sobre uma dependência afetiva, sentimental. Mas é uma dependência bem mais, posso dizer mais complexa, né? Porque relacionamentos são coisas muito complexas. Mas isso pode ser entendido de uma outra forma, sobre uma forma de você depender de ser explorado para sobreviver. Onde uma criança depende de ser escravizada para ter como se alimentar e muitas vezes alimentar até a sua família. E em algumas frases isso pode ser interpretado, como por exemplo, eu sou o próximo ato, esperando nas coxias. Coxia é aquele espaço do teatro onde os atores esperam para entrar. Então, essa criança não está em cena, ela está esperando esse futuro dela. E esse futuro ele tende a não acontecer. Porque visto que você não tem acesso à educação, você não tem acesso a uma rotina saudável, de uma criança saudável, muito improvável que você no futuro vá alcançar essas condições de vida. Um percentual muito pequeno de crianças com esse perfil ascende socialmente. E infelizmente essas poucas crianças que ascendem, elas são utilizadas como exemplo de que qualquer um pode chegar a qualquer lugar, né? É o chamado discurso meritocrático. Agora, se esses dois meninos forem competir um dia no futuro, um deles teve acesso a estudo, teve acesso ao lazer, teve acesso à cultura e o outro não. Então é uma sociedade extremamente desigual. Em outras frases, a situação fica ainda mais forte. Em uma ele diz, eu sou um animal, preso no seu carro quente. Então qual dos dois meninos ele tem acesso a uma rotina humana? E qual tem uma rotina, às vezes, muito menos digna do que a de um animal, preso no seu carro quente? Que a gente pode entender como preso nessa estrutura exploratória, onde para se comprar tênis barato num país, para uma indústria poder vencer as outras à medida que ela vende mais barato, ela vai ter que prender pessoas numa estrutura de indignidade, de escravidão e muitas vezes de tráfico de pessoas. Eu sou aquele que você escolhe ignorar todos os dias. Por quê? Porque é uma verdade inconveniente saber que aquilo que você consome é fruto do trabalho infantil, ou do trabalho escravo, ou do trabalho de pessoas traficadas. Eu sou uma mariposa que só quer compartilhar a sua luz. Então, por mais que eu pareça inconveniente, como a mariposa é um inseto que ninguém gosta muito quando entra em casa, né? A mariposa ela busca a luz, assim como essa criança busca a luz. Certo? Eu sou apenas um inseto querendo sair da noite. E isso é tão triste que mostra assim como essa criança ela é ignorada e desprezada, né, quando a gente usa esse termo inseto. Eu só fico com você porque não há outros. Então eu me submeto a essas situações, eu tenho que me submeter, mas qual seria o outro jeito? Eu estou no meio da sua foto, deitado nas folhas. E aí a gente pode ter a imagem do sapato, né? O sapato ele aparece na fotografia, deitado nas folhas, e ninguém pensa no custo que isso teve. E aí isso nos remete um pouco a essa questão da globalização, quando a gente pensa que a produção do tênis está tão distante de onde ele foi consumido. E a globalização ela seria justamente isso, um fluxo cada vez maior, em maior quantidade e cada vez mais rápido para cada vez mais distante. E aí a gente está falando do fluxo de produtos, de pessoas, de informações e de mercadoria. Então a globalização, numa análise muito fria e pouco crítica, ela seria isso, a intensificação
e a aceleração dos fluxos de mercadorias, pessoas, capitais e informação. Mas há uma página 2. E na página 2, alguns sentidos desses fluxos eles são interrompidos. Vou dar o exemplo do muro construído, né, em construção entre Estados Unidos e México, onde um americano não vai encontrar dificuldades para ir para o México, fluxo de pessoas, mas um mexicano, fluxo de pessoas, vai ter dificuldade para entrar nos Estados Unidos. Então, há sentidos, e há sentidos pré-determinados. Quando a gente fala dos produtos, a gente pensa em mercadorias circulando pelo mundo. E aí a gente pensa o seguinte, primeiro, no incentivo ao consumismo. Consumismo é você comprar o que você não necessita, ou seja, uma necessidade criada muitas vezes pela mídia. Você comprar o que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que não importam, né? E aí tem toda uma pressão sobre os recursos naturais e sobre a própria resiliência da natureza, sobre a capacidade da natureza de absorver e se recuperar desse impacto. E existe uma divisão internacional do trabalho. Cada país produz determinadas coisas e compra outras determinadas coisas. Então, os países pobres, eles geralmente vão produzir produtos agrícolas, alguns recursos minerais, ou coisas minimamente beneficiadas, que nós chamamos de commodities. Por exemplo, uma saca de soja, a gente entende como uma commodity, que tem um preço mais baixo no mercado externo, geralmente. Enquanto os países mais ricos vão exportar produtos com alto aporte tecnológico que vão ser muito mais valorizados. Então, o que a gente tem? Países que vendem barato e compram caro, países que compram barato e vendem caro. Esse vai sempre enriquecer à medida que esse vai sempre empobrecer. Certo? Ou seja, a globalização ela já se mostra aí um tanto cruel. Pessoas. Será que os imigrantes e refugiados eles se encontram nessa facilidade desses fluxos, né? Agora com aviões você pode ir para o outro lado do mundo super rápido, diferente dos navios de antigamente, né? Das caravelas. Então, agora com avião em questão de horas você pode atravessar o mundo. Pode? Você pode atravessar o mundo porque você precisa trabalhar para se sustentar? Você pode, se você for um refugiado, para poder sobreviver, fugir de uma guerra, de uma perseguição política, de um desastre ambiental. Você pode? Esse fluxo de pessoas ele funciona para todos? Ou existe uma série de muros entre os países que precisam ser vencidos, né? A própria informação. Todos têm acesso à informação? Boa parte da informação está em inglês. Todos têm acesso, têm esse domínio? Ou às vezes num português mais complicado. Todos conseguem decodificar essa informação? Ou voltando mais atrás, todos têm acesso à internet? Todos sabem pesquisar? Essas informações muitas vezes elas são passadas até mais para confundir do que para esclarecer. Então o próprio fluxo de informações ele é algo delicado. E o próprio capital, onde os países ricos eles investem dinheiro em busca de retorno. Muitas vezes emprestando esse dinheiro em busca de lucros, né? Desse dinheiro voltar em forma de juros. Então esse país ele entra como especulação, esse dinheiro ele entra como especulação e ele volta como remessa de lucros. Ou até mesmo quando ele entra como capital produtivo para você construir uma fábrica, um empreendimento, né? E ele volta como remessa de lucro. E também você empresta dinheiro, você faz crédito e esse dinheiro volta em forma de juros. Então, o próprio capital ele tem sentidos pré-estabelecidos. A globalização não é essa liberdade toda, essa democracia toda que parece. Certo? E a gente, passando para um próximo tópico, a gente vai pensar um pouco sobre as fábricas, já que esse vídeo ele fala um pouco sobre essa questão fabril. Certo? E aí a gente vai ver que essa fábrica do videoclipe, ela se encontra no modelo toyotista ou de acumulação flexível. E eu vou chegar aí. Primeiro, eu fui pesquisando sobre isso, eu achei duas fontes muito interessantes. Esse livro aqui, do David Harvey, que é um grande geógrafo, chamado Condição Pós-Moderna, onde ele fala muito de acumulação flexível, um material muito bom. E também eu fui no site da Justiça, onde tem um artigo do Glerger Alcântara Sabiá, sensacional, que eu vou deixar linkado aqui. Acessem e leiam, é muito bom, extremamente claro. O Glerger ele vai começar falando sobre o Taylorismo. O que é o Taylorismo? No início do século XX, Taylor ele é um administrador, digamos assim, e ele vai começar a cronometrar cada etapa da produção. E ele vai ver qual é a forma mais rápida de fazer cada coisa e vai estabelecer um padrão. Dessa forma você tem uma divisão de tarefas.
E aí o que acontece? O trabalhador, ele não tem mais o saber. O trabalhador, ele não é mais o cara que sabe fazer aquilo. O saber, ele está padronizado. E ele faz uma etapa da produção, ele não conhece toda a produção. Então, a partir do momento que ele é o cara que não tem mais o saber e que ele não conhece toda a produção, a gente diz que isso é o processo de alienação. Ele está alienado do seu trabalho. E aumenta-se a mais-valia. Por quê? A partir do momento que ele produz mais, isso vai gerar mais lucro para a empresa. E esse lucro não é repassado para ele. O trabalho dele gera mais valor, mas esse valor não vai integralmente para ele. Então a gente chama isso de mais-valia, que é o valor do trabalho que não é repassado para o trabalhador. E a gente vai ter aí uma classe trabalhadora cada vez mais fragilizada, uma vez que o trabalhador ele pode ser substituído com muita facilidade, visto que você não precisa mais saber ter um ofício, como era o artesanato ou a manufatura, que são formas anteriores à indústria, embora ainda continuem existindo. O Fordismo muitas vezes é confundido com Taylorismo. Taylorismo é isso que eu acabei de explicar. O Fordismo ele é um passo além, porque enquanto o Taylor ele olhava para dentro da fábrica, o Ford ele olha para dentro e para fora da fábrica. Então o Ford ele vai padronizar o consumo, ele vai reduzir os preços para que o trabalhador da fábrica ele também se torne consumidor, para ele poder vender mais. E aí ele vai padronizar, de forma que toda a sociedade consuma de uma forma muito parecida. E aí ele vai poder produzir em massa, produzir muito. Então todos consomem parecido. Os produtos não têm a variedade que a gente encontra hoje. E ele vai estabelecer uma linha de montagem, onde o trabalhador não vai até o produto. Ele aguarda na sua máquina e o produto chega até ele. E aí ganha-se mais tempo. Certo? O trabalhador, mais uma vez, ele é extremamente fácil de ser substituído. Todo professor fala isso, mas o Charlie Chaplin ele tem um filme chamado Tempos Modernos que reflete esse tipo de fábrica. E você tem um modelo geográfico disso, que é o modelo de concentração industrial. As fábricas, uma bem pertinho da outra, para você não perder esse tempo. Então, no exemplo de uma montadora de automóveis, ela vai estar perto da fábrica dos motores, da fábrica dos bancos, da fábrica de latarias, e por aí vai. Concentração industrial, guardem isso. Então, o trabalhador ele é incluído através do consumo. A inclusão social dele vem através do consumo, ele se torna consumidor. Certo? E o Fordismo ele vai do início do século XX até a década de 70, mais ou menos. Ele vai atravessar muitas conjunturas diferentes. Ele passa pela crise de 29, ele vai passar pelo plano de recuperação da crise de 29, o trabalhador ele vai conhecer o chamado welfare state, o estado de bem-estar social, né, que ele se consolida, ele dá sinais no pós-crise de 29, mas ele se consolida muito no pós-guerra, que aí é um processo onde o trabalhador ele vai ter uma série de aparatos de bem-estar, né? O Estado garantindo o bem-estar para a população, né? Investindo dinheiro nisso. E a gente vai ter um processo de sindicalização, né? Os trabalhadores das fábricas muito perto uns dos outros, eles se associam e começam a lutar, a exigir direitos, a exigir pisos salariais e por aí vai. A partir de 1973, né? Mais ou menos ali perto da crise do petróleo, as coisas mudam de figura e a gente chega ao que a gente chama de acumulação flexível ou toyotismo. Ford Motor Company, nos Estados Unidos, né? A Ford. Toyotismo, Toyota, no Japão. Então, o toyotismo ele começa a surgir na indústria japonesa e se expande para o mundo. E o toyotismo ele vai ter uma palavra-chave que é chamada autonomação. Isso mesmo, não é automação não. Seria autonomia mais automação na mesma palavra. Onde as máquinas elas são extremamente autônomas e podem fazer uma série de coisas sozinhas e podem inclusive apitar, mostrar que se ela está dando algum sinal de falha ou de defeito, ela tem essa autonomia. E é tudo automatizado. Isso gera um desemprego estrutural, visto que você precisa de cada vez menos trabalhadores, já que as máquinas são cada vez mais autônomas e a produção é cada vez mais automatizada. Né? Você tem o chamado just-in-time, você não gera grandes estoques como a indústria fordista gerava, você produz de acordo com a demanda, você gera estoques mínimos. A inovação ela é constante. No Fordismo, o mesmo modelo de carro podia passar 20 anos sendo vendido. Hoje em dia a gente tem já uma inovação constante em tudo. Né? Ou seja, os avanços tecnológicos e científicos eles estão a serviço do mercado para você vender mais, para as coisas se tornarem velhas cada vez mais rápido e precisarem ser renovadas. O Milton Santos fala sobre isso na página 65
desse livro aqui, Por uma Outra Globalização. Você tem uma grande diversidade de produtos, você precisa de um trabalhador qualificado que esteja apto a gerenciar esse processo e essas máquinas. Você tem ali uma pequena equipe de trabalhadores gerenciando todas as máquinas, diferente do modelo fordista, porque onde tinha um trabalhador para uma máquina. Então, o trabalhador ele não é mais especialista em uma atividade, ele é desespecializado, ele tem que ser polivalente, ele é treinado para dar conta de toda aquela operação fabril. O pagamento ele não é mais o chamado prorata, que era do trabalho fordista, onde todos recebiam o mesmo salário, mas o salário ele é personalizado por meio de gratificações, bonificações, horas extras. E aí o trabalhador ele é levado a vestir a camisa da empresa. Ele é levado a passar por todo o estresse, por toda a pressão. Porque quando você precisa, você tem uma demanda maior ou você tem uma pressão maior, você sente muito mais o que está acontecendo com a empresa. Você vai precisar fazer muitas horas extras, você pode levar trabalho para casa hoje em dia, né, com celular, computador, e-mail, WhatsApp. Né? Você vai ter muitas contratações precárias, por exemplo, para essa empreitada a gente vai precisar subcontratar uma galera. Então vai ser uma galera que vai ter, né, um grupo de trabalhadores que vai ser contratado ali só por aquele curto contrato, um contrato mais precarizado. Né? E aí o trabalhador ele vai ser responsabilizado por um compromisso que a sua empresa assumiu. E isso muitas vezes vai ser disfarçado com uma empresa que coloca uma geladeira com cerveja, uma mesa de sinuca ou um videogame ali para o seu trabalhador. Né? E aí o próprio trabalhador ele é levado a treinar e a cobrar do colega, essa função ela passa, né, para o próprio trabalhador ali dentro da sua equipe. Os trabalhadores eles se dividem em células de produção e círculos de controle de qualidade. Ou seja, a chefia está cada vez mais difusa ali no meio. E o trabalhador ele perde muito da sua consciência de classe trabalhador à medida que ele tem que gerenciar também o trabalho do outro. E a chamada liderança participativa, onde o trabalhador ele também responde propondo para a sua empresa medidas para resolver problemas. O trabalhador ele não toma decisão nenhuma, ele não tem nenhum poder decisório. Isso simplesmente é cobrado, é esperado dele e a empresa decide o que vai fazer por si. Né? É uma ilusão de autonomia. E o trabalhador ele vai ser dividido entre o que Harvey chama, nessa condição pós-moderna, de trabalhador central e trabalhador periférico. O trabalhador central é esse que vai ter acesso à mesa de sinuca, à geladeira com cerveja, ao videogame, ele vai ter uma certa estabilidade, ele vai ter um bom plano de saúde, ele vai ter um VR muito legal que vai poder comer em restaurantes bem legais. E a gente vai ter o trabalhador periférico, que geralmente vai ser o trabalhador terceirizado. Ah, você trabalha naquela empresa tal, que tem vários benefícios legais? Sim, mas eu sou terceirizado. É o chamado trabalhador periférico, certo? Que geralmente ele vai ter um baixo salário, ele vai ter um contrato precário, instável, certo? E os trabalhadores eles vão ser cada vez mais cobrados. O que é o trabalhador dentro da acumulação flexível? Ele é o adaptável, o flexível, o que aprende tudo rápido, e o que tem até mobilidade geográfica, para você ser movido, né? Para filiais ou sedes em outras cidades, estados e até países. Os sindicatos eles vão sendo cada vez mais enfraquecidos. Isso tanto pelo ataque para poder reduzir os custos, visto que a acumulação flexível ela visa flexibilizar tudo, inclusive os direitos trabalhistas, e a gente tem uma fragmentação espacial da produção. Hoje em dia, com as redes de transporte que nós temos e de informação, você pode ter a sede em Nova York, você pode ter uma fábrica em Taiwan, lojas pela Europa e por aí vai. Então a gente tem aí a fragmentação da produção pelo espaço geográfico. E a desindustrialização. Ser sede é muito mais interessante do que ter fábricas. Então, as sedes elas vão se concentrar, os países mais ricos eles vão concentrar sedes, os mais pobres vão concentrar fábricas, né? Os mais pobres que têm estrutura para isso, que alguns nem estrutura para isso têm. E a gente vê, por exemplo, nessa pandemia de coronavírus, como os Estados Unidos e vários países europeus não conseguem fabricar respiradores. Isso vem da China, a indústria mundial de hoje em dia. Certo? E, chegando perto do final, a gente pode falar um pouco sobre o que seriam os tigres asiáticos.
No vídeo que eu fiz sobre K-pop, que eu vou deixar linkado aqui, eu falo bastante sobre os tigres asiáticos, que são países que receberam investimentos dos Estados Unidos, souberam muito bem gerenciar essa situação e se tornaram potências tecnológicas. Mas a gente tem os novos e os novíssimos tigres asiáticos, países como Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, que estão recebendo investimentos dos tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, mas eles não estão desenvolvendo tecnologia de ponta. São países que vão ter fábricas principalmente de têxteis, ou seja, tipo fábricas de roupas, calçados, costura bola de futebol, ou maquiladoras, montadoras, né, fábricas montadoras que também não mobilizam grandes estruturas. Então, provavelmente, esse menino do filme, o não privilegiado, ele pode muito bem ser de países como esses novos ou novíssimos tigres asiáticos, Filipinas, Vietnã, Indonésia ou Malásia. Espero ter ajudado, espero ter suscitado aí uma boa reflexão. Qualquer dúvida, vamos continuar essa conversa aqui embaixo. Bons estudos!